Olá, pessoal. Bom, agora vamos fazer um rápido resumo do conteúdo da aula 16, que é a apostila 6. E nessa aula 16, a gente trabalha a respeito dos dois primeiros presidentes da chamada República do Café. Só para lembrar, a República do Café é o período que compõe a República Velha. Então, a República Velha é formada de dois períodos, um período de transição, que é a chamada República da Espada, aquele governo bastante turbulento dos marechais Deodoro e Floriano, e a República do Café, que é o período que se inicia, então, com o presidente paulista, que é o Prudente de Moraes. Então, vamos lá. Que importância tiveram esses dois primeiros presidentes? Acabei de falar Prudente e o outro, o Campos Salles. Esses dois presidentes foram responsáveis pela pacificação da República Brasileira. Então, todos aqueles conflitos, aquela desorganização, aquela, inclusive, ameaça de desagregação que marcou o iniciozinho da República, tudo isso precisava ser sanado. Era preciso reequilibrar a sociedade, a política e a economia do país. E esse trabalho foi realizado por Prudente de Moraes e por Campos Salles. O que é que o Prudente de Moraes pacificou? Em primeiro lugar, a Revolução Federalista, aquele movimento chamado de conflito entre os pica-paus e maragatos, que se iniciou no Rio Grande do Sul, chegou inclusive aqui até o Paraná, isso tudo no governo Floriano. Floriano inicia a repressão desse movimento, mas será Prudente de Moraes quem vai pacificá-lo. Havia até aí, na Revolução Federalista, um certo perigo de separatismo, mas que foi tudo aí resolvido. Outra coisa que o Prudente de Moraes foi responsável pela pacificação, a questão diplomática com a Argentina, chamada de questão das missões. Neste caso, Prudente de Moraes vai pedir o auxílio dos Estados Unidos, que vão mediar a questão. A Argentina apresenta as suas razões, o Brasil apresenta as suas razões, e o presidente americano, o presidente Cleveland, dá ganho de causa para o Brasil, resolvendo também uma questão territorial importante com os argentinos. A principal questão que marcou o governo Prudente foi a chamada Guerra de Canudos, um conflito social que ocorreu no interior da Bahia, um conflito envolvendo camponeses sem terra, miseráveis, uma área marcada pela seca, marcada pela grande concentração fundiária, falta de trabalho, falta de terra para plantar, e um movimento que teve uma marca muito forte, uma marca da religiosidade. Por isso, Canudos ficou conhecido como um movimento messiânico, liderado por um beato, ou seja, um homem simples, um homem considerado santo pelos camponeses, Antônio Conselheiro. O movimento de Canudos mobilizou milhares e milhares de pessoas no interior da Bahia, pessoas que se reuniam em torno desse beato esperando o mundo acabar. Porém, o movimento acabou gerando uma tensão na região, nos fazendeiros, na própria igreja, e acabou desencadeando um conflito que começou local, acabou se tornando estadual e chegou mesmo a envolver o exército e o governo de Prudente, que reprimiu violentamente o movimento. Canudos foi destruído, tudo isso aconteceu em 1897. Então, a destruição de Canudos, esse conflito social que mostra o quanto, embora o país estivesse sendo pacificado, as questões de natureza econômica e social, elas estavam ali latentes, muito fortes, como de resto até hoje. Lembra que Canudos foi imortalizada pela obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, que publicou poucos anos depois esse livro e que até hoje é uma referência desse episódio. Muito bem, encerra-se o governo de Prudente, começa o governo do também paulista Campos Salles. Basicamente, Campos Salles vai completar o processo de pacificação, realizando o saneamento financeiro. O saneamento financeiro, que consistia no quê? Em adotar medidas de controle da inflação e de renegociação da dívida externa. Campos Salles vai completar o trabalho. Prudente já tinha tentado, o próprio Floriano Peixoto também já tinha tentado algumas medidas, mas foi com Campos Salles que a economia
ela é saneada. Então, o resumo da ópera: Prudente e Campos Sales adotam medidas de caráter político, de caráter social, de caráter diplomático, de caráter econômico para que o país se pacificasse. Último detalhe para lembrar sobre essa aula: Campos Sales encerra seu mandato e agora a questão que se colocava era como fazer os cafeicultores se manterem no poder. Campos Sales resolve esse problema realizando um grande acordo com os governadores, naquilo que se chamou exatamente de a política dos governadores. Um arranjo que funcionava como? O governo federal se aliava a governadores, que por sua vez se aproximavam de chefes locais, os chamados coronéis, e por meio de uma política de favores, concessão de recursos, empregos, proteção, o governo federal e os governos estaduais apoiavam os coronéis e, em troca, os coronéis, que eram grandes proprietários e que tinham grande influência e controle sobre os eleitores, entregavam, pagavam esses favores na forma de votos. Isso garantiu para os candidatos à presidência e para os candidatos aos governos os votos necessários para se perpetuarem no poder. Então, esse esquema de poder, chamado política dos governadores, foi o corolário, ou seja, o ápice desse esquema de pacificação. Com a pacificação, a oligarquia cafeira viverá o seu auge, que será o assunto da nossa aula seguinte. Ok? Um abraço.